Olá pessoal, aqui é o Max novamente. Hoje a gente vai falar de CPTS-11, o Capitania Securities Fundo de Investimento. Este é um fundo de papel que é um fundo mais querido no último mês aí dos analistas do mercado. Esse fundo tem entregado bons resultados, apesar de ser novo, ele está muito bem avaliado pelo mercado e principalmente pelos seus analistas. Como você pode ver aqui, o gráfico não está tão bonito assim, mas ultimamente ele caiu no gosto popular dos analistas e também dos investidores. Como vocês podem ver no último ano aí, então ele deu uma boa caída, está num bom preço de entrada e quem sabe talvez é hora de você diversificar e ter um fundo de papel que tem uma mistura aí de high yield com high grade. Alguns analistas dizem que ele é um high grade, outros analistas falam que ele é uma mistura dos dois, então uma boa mistura aí para diversificar a sua carteira num fundo muito bom. Então vamos direto para o assunto, mas antes de ir direto para o assunto, deixa aquele like para a gente, se inscreva no canal, partilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Então, pessoal, já na tela do meu computador, sem mais delongas, vamos direto passar aqui a questão dessa análise mais simples para que você possa acompanhar e ver um pouco mais sobre o CPTS-11, um bom fundo do setor de papéis que está com bom preço, entregando bons resultados para os seus investidores, e é um fundo que neste mês, no mês passado, caiu na graça popular dos analistas e também das corretoras como uma grande indicação para esse mês ou para os meses subsequentes. Então aqui só direto aqui já no site Fundos Explorer para a gente mostrar que ele tem uma boa liquidez, apesar de ser um fundo aí que nasceu em 2000, que entrou aí, ficou mais popular em 2020, ele tem uma boa negociação na casa de 60 mil negociações diárias, vai pagar aí o próximo dividendo de R$1,10 por cota, o que dá um dividend yield de 1,15%. Eu chamo a atenção para vocês não se prender tanto nesses dois indicadores, porque as pessoas crescem o olho logo principalmente no rendimento e depois no dividend yield. Mas você tem que acompanhar e entender um pouco mais como que o gestor trabalha esse fundo e como que ele vai entregar resultados futuros, quais são os indexadores que estão os contratos, como está o seu P sobre VP, como que está a sua vacância, várias outras coisas que você deve analisar e ver realmente se vale a pena ter um fundo de papel na sua carteira. Eu falei de vacância, mas o fundo de papel não tem vacância, mas ele pode ter algum empreendimento que deixou de pagar, que deu algum calote, qualquer outra coisa que o gestor vai mostrar para vocês nos relatórios. Então, exatamente isso, não se prende apenas nesses dois indicadores, mas em todos os outros indicadores e analisar o relatório do fundo, se você adquirir um fundo ou se você tem vontade de adquirir um fundo, ler o relatório, ver os pontos principais do relatório para que você fique por dentro e não passe por dificuldade no futuro. A cota dele o valor patrimonial dele é 93,39%, e o seu P sobre VP está um pouquinho acima de 1, está num bom ponto aí, está custando exatamente aquilo que ele vale no mercado. Então, quem sabe é hora de você olhar com carinho e ter algumas cotinhas do CPTS-11. Vamos olhar os dividendos desse fundo aí nos últimos 5 anos, mas ele só iniciou aí a pagar dividendo no primeiro mês de 2020. Olha como vocês podem ver, pagava 65 centavos, subiu para 75, depois foi subindo e aí foi na casa aí de R$1, e agora nos últimos 4 meses está pagando R$1,10. Então é um fundo que está muito bem posicionado, pagando bons dividendos, bons retornos para os seus investidores e tem bons contratos nessa mistura entre high yield com high grade. Então essa mistura muito boa que faz um fundo ficar muito diversificado na sua carteira. Isso é muito bom para vocês. Aqui é o RI do fundo, um bom RI. Se você coloca aí no Google CPTS 11 RI, já vai cair nessa página e aqui você tem todos os fundos
da gestora, que é a Capitania Investimentos. E também você pode baixar todos os relatórios do fundo, tá aqui todas as indicações, tá bem organizado, política de investimento, rentabilidade, então tem tudo muito detalhado aqui. Gostei muito do RI do fundo, o último relatório aqui, fatos relevantes, características, informes de rendimento, distribuição, planilhas de fundamento. Muito bom o RI do fundo, e o relatório também é um dos melhores relatórios que eu já li, que eu já tive contato com esses relatórios, que eu acompanho os fundos imobiliários. Muito bom, muito bem detalhado, relatório longo, mas com bons detalhes. Como vocês podem ver aqui, eu já estou na tela do relatório para que vocês possam acompanhar. Logo de cara, então, mostra um resumo do último até o último, até o atual agora. Então ele mostra aí qual é o valor de cota. Então lembrando que não está atualizado, que esse é o relatório do mês de março. Como vocês podem ver aqui no Google, o valor da cota é R$ 94,05. Então, voltando aqui para o relatório, vocês veem então esse resumo. No mês de abril, então, a cota estava 95, o valor patrimonial está no mesmo patamar, 93,39, a distribuição do dividend yield nos últimos 12 meses de 13,13%. Aqui, então, outros detalhes importantes, e a quantidade de cotista que só vem aumentando aí nos últimos meses. E aqui a gente pode ver o objetivo do fundo detalhado, falando exatamente qual que é o objetivo do fundo. O objetivo do fundo é de proporcionar rentabilidade aos seus cotistas através da aquisição preponderantemente de ativos de origem imobiliária, conforme a política de investimentos definida no capítulo 4 do regulamento. Aqui a questão dos proventos, tudo detalhado. Aqui um resumo também, o gestor ele faz um resumo aqui no relatório de várias outras coisas, como um comentário do gestor, distribuição de dividendos, movimentação na carteira, resultado do fundo, negociação na B3, alocação, carteira de crédito, carteiras de FIIs. Então, bem detalhado, um dos melhores relatórios que eu já pude analisar, que eu já pude ler. Realmente a gestora está de parabéns, a administração do fundo está muito boa. Aqui então ele mostra a indústria dos FIIs, o crescimento, como está todos os detalhes. Então um relatório aí que dá gosto de você ler, dá gosto de você analisar, porque compõe tudo aquilo que o investidor precisa ou que o investidor não precisa, também está aqui colocado no relatório do fundo. Acho muito bom que os fundos possam fazer exatamente relatórios que enchem os olhos dos seus investidores, que só assim passa confiança e passa mais credibilidade para que os investidores possam investir no fundo, sabendo que a gestora está fazendo um bom trabalho, está fazendo um trabalho sério. Aqui eles colocam então a questão da rentabilidade, comparando então o CPTS com o CDI, o IFIX e o IPCA. Aqui nessa linha mais escura, aqui um azul mais escuro, é o rendimento então do CPTS 11. Olha como vocês podem ver a comparação. Então ele ganha realmente de todos aqui do CDI, que é essa linha mais cinza aqui embaixo. Depois ele ganha do IFIX e depois ele ganha também do IPCA. Olha só que coisa, o crescimento dele de 169,89% nos últimos meses aí. Então é muito importante você ler esse relatório, acompanhar o fundo. Se você tem interesse de adquirir cota, leia os relatórios, veja como que está a composição da carteira, quais são os principais fundos, quais são os principais papéis que tem na carteira, dados muito importantes que ajudam você na hora de tomar a sua decisão, para você ficar tranquilo e não ter complicações no futuro. Aqui o DRE do fundo, achei muito bom que ele não coloca um mês ou 2 meses, mas olha só, desde outubro de 2021, você pode acompanhar as receitas do fundo, você não precisa baixar outros relatórios, mas você consegue acompanhar o progresso do fundo desde outubro de 2021, apenas com um relatório. E aqui, como você pode ver, o crescimento da receita do fundo aí está mais ou menos na média aí de 35 milhões na média desde outubro de 2021. As receitas também estão mais ou menos aí, a distribuição de todo o que o fundo arrecada, lembrando que
todos os fundos imobiliários têm por obrigação distribuir 95% do que eles lucraram durante o semestre e não durante todo o mês. Mas, em geral, os fundos pagam durante todo o mês e no final do semestre paga o restante se tiver algum dinheiro ainda para distribuir, para chegar aos 95% que eles são obrigados a distribuir. Aqui, como você pode comparar, ele praticamente aqui o resultado, comparando o resultado com a distribuição, você vê então quanto que ele distribuiu, quanto que ele teve resultado, descontando todas as despesas, taxas e não sei o que. Isso aqui foi o resultado final. E quanto que ele distribuiu. Aqui então nesse mês ele distribuiu quase tudo, nesse também quase tudo, nesse mês ele realmente reteve uma boa parte aí em caixa, então assim tá bem distribuído, muito bem controlado, distribuindo quase tudo, mas também deixando algum dinheirinho em caixa para fazer novas aquisições ou também para ter um controle de caixa mais tranquilo. Lembrando que o fundo, se não me engano, está aí no meio de uma subscrição e isso faz com que fique um pouco mais agitado a situação do fundo, as cotas ficam mais voláteis e os valores também. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui como que está a alocação do fundo, muito bem feito, muito bem detalhado, chama a atenção de novo para que vocês possam olhar esse relatório com mais tranquilidade e vocês veem como o gestor está trabalhando e fazendo um bom trabalho. Talvez por isso caiu na graça das indicações aí de vários analistas e também de corretoras. Aqui a alocação por segmento, ele tem 34% em FIIs, 27% em logística, 16% em shopping center, 13% em varejo, 6% em comercial, 1% em educacional, 1% em residencial e mais ou menos aí de liquidez 0,4%. Então olha como está bem distribuído a questão da carteira do fundo, isso é muito bom para os seus investidores. Aqui a gente pode ver a exposição por indexadores, aqui está bem distribuído também a questão por indexadores. Gosto muito aqui da distribuição em relação ao IPCA, olha só que ele tem a maioria deles aí IPCA mais 6, 64% aí os seus contratos estão atrelados aí ao IPCA. 34% está investido então em FIIs e 0,6% aí está em CDI mais 1,50%. Está bem distribuído, está bem analisado, está muito bem mostrado aqui. Você não vai ter dúvida ao analisar esse relatório, ao ler um pouco sobre o relatório, ao ver os contratos. Aqui está tanto a carteira de créditos do fundo, quais são os contratos, quais são... sempre gosto de chamar a atenção para que vocês possam olhar aqui na carteira dos contratos do fundo, quais são os indexadores, a taxa e também a duração desses contratos, e assim você pode fazer uma análise com mais tranquilidade. Então gostaria de chamar a atenção para vocês, principalmente para a exposição por tipo de risco, e aqui está bem mostrado do fundo, o fundo mostra muito bem aqui que os contratos de risco, da exposição de risco está aí 45% em contratos atípicos de longo prazo, 38% em contratos típicos e também aí ele tem em crédito 14,51% e em incorporação 1,91%. Aqui a exposição por segmentos, a gente já falou a exposição por outros fatores ali, e agora aqui a exposição por segmento 32% a maioria aqui em renda urbana, 24% em logística, lajes corporativa 15%, CRI 9,92%, híbrido 7%, shopping center 5%, agronegócios 2%, e FOF tem aí 1% e residência 0,67%. E aqui, só para o vídeo não ficar longo, você vai ver também aqui todos os contratos, como estão atrelados muito bem, mostrando foto por foto, tudo bem equiparado para que você possa tomar a sua decisão na hora de comprar ou vender alguma cota de um fundo como este, o CPTS11. Então, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês, um bom fundo do setor de papéis,
com boa diversificação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações e acompanhe também a gente no Instagram para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima!